Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais uma página aqui do nosso diário, né, gente? Contando histórias, conto um pouquinho de mim, um pouquinho, né, para vocês ficar mais pertinho de mim. Bom, gente, o vídeo de hoje, né, nessa página do nosso diário, do meu diário, né, Diário da Cinha de hoje, vai ser uma história, gente. Para quem? Para dar uma resumida antes da história. Antigamente, há uns 30 anos atrás, gente, não existia esse negócio de Wi-Fi, internet, não existia nem telefone móvel, tá, gente? Só existia telefone residencial e nem todo mundo podia ter. Então, o que é que as pessoas faziam? Os anciões, os pais, né? E juntavam os filhos ali, a gente se reunia à noite, né? Na frente de casa, nas calçadas, né? E a gente ficava ouvindo histórias dos idosos, né? Ou mesmo dos nossos pais, gente. E eles mesmo ouviam a história dos avós deles, os nossos avós, dos pais deles. Então eles contavam aquelas histórias, aquelas coisas que eles viviam, que eles ouviam, né, dos pais. Eles contavam para os netos, bisnetos, né? E a gente se reunia à noite. Eu lembro muito bem disso. E minha avó, a vizinha que morava perto, que era muito amiga da minha avó, contava muitas histórias. Minha mãe também, até hoje ela conta muitas histórias, né? Agora não, porque eu moro longe, né? Mas quando eu morava em casa, ela sempre contava muitas histórias pra gente. Então, meu povo, só pra você ter uma resumida, né? Só pra você poder entender a história que eu vou contar hoje. E lá no Nordeste, gente, 99% das pessoas gostam de forró. Não gosta nem de baile funk, a juventude de hoje em dia, né? Mas aquele povo antigo era forró de sanfona, forró de zabumba, triângulo, essas coisas. Batendo na lata, o pessoal fazia uma festa. Era assim, algo meio estranho, né? Mas era tempos bons que não voltam mais. Bom, eu lembro que a gente se reunia, né? Às vezes à noite, depois da janta, e vó e outros idosos, que eu já falei, contava a história. E minha avó, né, gente, contava essa história e contava outras, né? E ela contou uma história uma vez que me chamou muito a atenção e eu vim compartilhar com vocês e eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Então, gente, ela contou que nessa época ela era mais jovem, né? Minha avó, ela tem uma estaturinha baixa, ela não era muito alta não, tá, gente? Só que minha avó tem uns cabelos bem escorridos, grande, que batia na cintura. Eu acredito que vó, quando era jovem, né? Porque eu não alcancei ela jovem, né? Mas ela devia ser uma cabocla bem bonita. Então, ela contava essa história pra gente, que um dia, né? Falaram de um forró que ia ter nessa região lá onde ela morava. E vó, como ela era pé de forró, né? Que tem um pé de valsa, vó era pé de forró. Não podia ver uma lata batendo que ela gostava, gente. Ela era bem animada, que ela já partiu. Então ela contou essa história para nós, que um dia ela foi para essa festa, né? E antigamente também, quando a gente ia, né? Porque quando eu não era crente, eu já fui para forró também, né? Lá no norte, né, gente? Antes de conhecer meu esposo, a gente ia para os matinês, para essas coisas todas. Aí os cavaleiros, né, que eram os rapazes, eles chegavam até você. Quando ele não batia no seu ombro, né, convidando você para dançar, eles te chamavam. Tipo assim, né? Aceita dançar comigo? Me daria essa dança? Aí você olhava pro rapaz, né? E você iria dançar se você quisesse dançar. Você ia pro salão e dançava aquele forró lá, aquela dança, música lenta, ou então um forró com aquele rapaz. Depois, quando terminava a dança, né, ele agradecia e você ia pro seu canto e ele ia pro dele. E se ele quisesse dançar de novo com você, ele vinha te convidava, ou então outro rapaz vinha convidar e você ia dançando. E era assim, tá bom? E a gente saía para se divertir. Era dessa forma, que hoje em dia é diferente, né, gente? Mas enfim. Aí era dessa forma que os rapazes chegavam, né? Quando ele não batia no teu ombro e convidava você para dançar, eles te chamavam se você permitia, se você queria ir dançar com ele. E minha avó foi pro forró, né? Esse forró. E quando chegou lá, né? Ela falava que tinha um rapaz. Quando olhou assim, tinha logo um rapaz
né? Um homem, um galegão, ela falava assim, né? Que era um galegão bem alto, quase 2 metros de altura. E ela disse que, assim, bonito, né? Ela contava assim, nossa, o homem era um homem muito bonito, né? Aquele loirão bem bonito, bem alto. E ele tava ali, quando ela chegou no forró, ele olhou pra ela disse que também olhou pra ele, mas ficou disfarçando, né? Tudo tranquilo, né? E ela disse que não ligou, né? Ficou ali no cantinho dela. E quando der fé, ela disse que quando olhou assim, tava lá aquele galegão atrás dela, né? Batendo no ombro. Ele não falava, ele só batia no ombro dela. Aí apontava assim, né? Ela já ia, né? Porque eu vou gostar de dançar. Ou você dançava com outra mulher, ou você dançava com um cavalheiro que vinha te chamar. Aí ele batia no ombro dela e vou dançar. E isso, quando vó chegou no forró, ela contava que era logo cedo, umas 10 horas, por aí, né? E dançaram muito. E toda hora que esse rapaz queria, né? Esse homem vinha, batia no ombro, não falava. Aí minha avó já sabia que era para dançar, né? Aí minha avó ia lá, dançava lá o forró com ele. Quando terminava aquela parte da dança, ele ia lá para um cantinho reservado. E minha avó vinha, porque ficava um círculo, né? Quem é de antigamente, né, que ia para as serestas, para os forró, vai entender o que eu tô falando. Que era um círculo, né, que formava assim, onde ficava o baile, o forró, as moças, né, e os rapazes faziam um círculo, assim, ficava tudo ao redor. E os rapazes vinham e chamavam a moça e dançavam ali no meio. É mais ou menos assim, para vocês poderem entender. Quem não é nordestino. E esse rapaz toda hora, e minha avó só dançava com ele, não dançava com outros, né? Aí vinha, de repente vinha ele. Aí vó ia, dava a mão a ele, né? E iam dançar lá, os forrozinhos deles. Quando terminava o forró, ele ia pro canto dele e minha avó vinha pra cá de novo, ficava no circo, né? Esperando. Ou ele vinha chamar de novo, ou outro cavalheiro vinha chamar ela pra dançar. E assim foi a noite toda, né? Esse rapaz vindo, né? Esse homem, né? Alto de quase 2 metros, ela contava, né? E galegão, ela disse que era muito bonito esse homem. Chegava, batia no ombro e iam dançando. E deu 10 horas, e deu 11 horas da noite, né? E esse homem batia nela, dançava, parava a música, cada um ia pro seu lado. Deu meia-noite, o homem aí dançava aquela forrozinha ali, terminava a música, cada um ia pro seu lado. A vó contava que teve um momento que ela achou estranho, porque os outros rapazes conversavam com as cavaleiras, né, com as moças, né, dançava com as moças ali naquele salão e vinha e conversava com elas depois, ficava batendo um papo, até mesmo dançando, os rapazes falavam no pé, né? Falavam no pé do ouvido da moça ali, né? Coisas que a moça quer ouvir, palavras bonitas, né? Então, e ele não falava nada, era mudo. Ele não falava nada. E ela começou a estranhar, ela disse que comecei a estranhar que ele não falava nada, não dizia nada, só batia no ombro dela, ela ia e ela não desconfiava de nada da gente. Como é que pode se alguém vem e bate no meu ombro, dança? É mudo? Então tem que dizer, meu filho, fala em linguagem aí, né? Tem que falar, linguagem de surdo. Mas nessa época também não existia isso também, né? Já agora é Libra, né? Que essa é a linguagem de Libra. Mas enfim, a gente começou a divulgar, a gente sabe linguagem de Libra agora há pouco, né? Eu sei que minha avó, né, falando que começou a desconfiar, ué, tem alguma coisa errada com esse rapaz. O rapaz não fala, o rapaz não diz nada, a gente dança, e era um pé de forró, o galegão, e o galego não falava nada. Aí minha avó começou a ficar de olho nele, né? Tem alguma coisa estranha com esse homem, que esse homem não fala, só dança e vai pra lá, e dança e vai pra lá, pro canto dele lá reservado. Aí minha avó falava que ficou olhando pra ele, disfarçadamente, pra ele não perceber, né? Pra ele não perceber. Aí quando, gente, deu 3 horas da manhã, né? E ele já dançaram a noite toda, né? 3 horas da manhã, a avó contava, né? Aí ela disse que aquele homem
olhou para ela assim, chamou ela, antes de 3 horas, né? Dançou a última parte com ela ali, também não falou nada. Aí, quando terminou a dança, aí minha avó falou assim, vou olhar para onde ele vai. Porque ele dança e ele sai. Depois ele volta. Aí vó falou que ficou de olho nele, disse, agora eu vou saber onde é que você vai, você se esconde. Aí o homem dançou ali, e olhou pro relógio assim, né, que minha avó falou que ele tava de relógio. Aí deu 3 horas da manhã, aí ele saiu. Numa rua, minha avó disse que onde ficava esse forró, tinha uma rua bem estreita, bem larga, né? Que ia até lá no final da rua. Que durante esse decorrer dessa rua, tinha uma igreja, tinha várias casas, aí tinha um cemitério, tinha outras casas lá na frente. Aí minha avó disse que ele dançou com ela, aí quando olhou pro relógio, né? Aí a avó disse que era 3 horas da manhã. Aí ele saiu. Aí a avó disse, vou atrás. Aí a avó foi atrás dele, seguindo ali ele, e ele indo na direção. Aí passou da igreja, aí a avó escondida, né? Disfarçando, isso 3 horas da manhã, olha só que perigo, hein? E ele lá na frente, e ela só observando, só observando. Aí esse homem seguiu, passou da igreja, passou as casas, passou da igreja, aí seguiu, quando chegou assim de frente ao cemitério, o homem parou. Aí minha avó disse que ficou olhando assim, aí ele entrou dentro do cemitério. Aí a avó disse, não é impossível, dancei a noite toda com o defunto, não acredito. Aí, gente, a avó disse que seguiu para ver se ele estava lá dentro do cemitério, olhou assim. Porque quem sabe, né, cemitério de interior, não é enorme que nem aqui. Aqui no Rio, tem um cemitério aqui do Caju, gente que é canto, não tem mais fim, né? O cemitério de muitos interior não é assim, tá, gente? É pequeno. Então, dá pra ver. Às vezes tem nem muro. Só tem a capelinha de frente, o murinho de frente, lá atrás não tem muro, né? Porque é interior. Aí a avó disse que olhou, chegou, foi na direção até de frente, olhou para dentro do cemitério. Ninguém, maior breu, maior silêncio. Não tinha ninguém. E ela voltou assustadérrima, que até hoje ela não viu mais esse galegão. Então ela falava que tinha dançado com um morto. Muitas das vezes ela contava essa história, gente, que esse galego que ela dançou era um morto, um defunto, né? Que já tinha morrido e ele tinha vindo dançar e dançou logo com ela, né? Com tantos cavaleiros, com tanta gente lá, nesse forró. E esse homem inventou logo de dançar com vó dançar com o homem. E foi a história que ela contava, gente do céu. Isso e outras histórias, né? E isso foi uma de quem é forrozeiro, né? Que nem ela. Aí você me pergunta, mas sim, e tua avó? Ficou assustada, deixou de dançar forró, deixou de ir pro forró? Quem disse? Vó era pé de forró, gente. Pé de forró. Não tem um pé de valsa? Pois pronto, vó era pé de forró. Então, onde tinha uma lata batendo, ela gostava muito de forró. E também, antigamente, isso eram as diversões de antigamente, gente. Não existia rave, né? Que o povo fala, né? Eu nem sei o que é rave, mas o pessoal fala, eu acho que é baile, né? Não existia boate, não existia essas coisas não, gente. Existia, era assim. As pessoas pegavam sanfona, outros pegavam zabumba, uns pegavam triângulo e ficavam lá em tiringue na frente, ou reuniam uma palhocinha, né, cobria de palha à frente da casa e fazia ali aquela festa, reunia o povo ali. E era assim que formava os forróis de antigamente, sabe? 30 anos atrás, né, gente? 30, 40 anos, que é na época da minha avó, há 40, 50 anos atrás, né? Mas hoje em dia tá tudo diferente. Hoje em dia os rapazes quando vêm, já vai puxando a moça para dançar, aí eu fico olhando assim alguns vídeos, vejo assim, é tudo diferente, né? Muita coisa diferente. Peguei um pouquinho dessa época, né? Que os rapazes vinham e convidavam a moça para dançar. Hoje em dia não convida, puxa. Igual chiclete, véi. Isso era uma das histórias que minha avó contava, gente, quando ela era viva, que ela tinha dançado com esse morto, né? Então ela acha que era uma aima, né, que tinha vindo, né, lá do cemitério e dançou com ela.
Então era uma dos contos, né? Ela falava que isso aconteceu com ela, tá, gente? Então, assim, se ela contava, ela viveu, né? Porque ela contava em detalhes. E eu tô contando pra vocês, assim, o que eu me lembro, porque já faz tempo, né? Será que quando eu era solteira, a avó contava essas histórias pra gente, né? Só que antigamente os idosos, né? Que nem eu falei, os anciãos, né? Os pais, eles se reuniam ali com os filhos, com os netos, com os bisnetos na frente de casa, antigamente na roça, onde eu morava, né? E lá eles contavam essas histórias e a gente ouvia, eu gostava não, eu gosto de ouvir histórias assim, gente. Você, seus pais, seus avós contavam ou contavam história para você, se contava, deixa aqui abaixo, diz sim que contava. Porque antigamente a gente se reunia porque não tinha telefone, não tinha, nem televisão tinha, gente. Nem televisão. Eu lembro que quando minha mãe, ela comprou uma televisão preta e branca. E foi uma festa, uma novidade. Uma novidade. Era quase um saco de bombril em cima, em cima da antena para pegar a televisão, né? Para pegar para a gente ver aquela imagem, né? Era a imagem, Caverna do Dragão, esses desenhos antigos, que é diferente de hoje em dia. Tudo diferente hoje, é tudo moderno. Mas isso é uns tempos difíceis, mas eram uns tempos bons, eram tempos sem maldade, era muito bom isso, tempos bons que não voltam mais. Essa é a frase que define, né? Essa época, esse tempo, né? Há 20, 30 anos atrás. Então, hoje eu venho compartilhar com vocês uma desse conto, história, né? Que minha avó contava pra gente, um deles, né? Mas as pessoas dizem que todo conto tem uma história por trás, né? Alguém viveu ou alguém vivenciou. E esse é das histórias, né? Que a avó contava pra gente. E a gente ficava todo mundo ali, pismando. Nossa, vó dançou com a Aima. Meu Deus, que susto! Era assim. Então, amor, espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? De passar esse dia comigo, tá bom? Compartilhando aqui com vocês mais uma aventura, né? Mais algo que aconteceu comigo. E eu vou deixar registrado aqui nesse diário, né? Para você quiser conhecer mais um pouquinho de mim, tá bom? Quiser conhecer mais um pouquinho do canal, dá uma olhadinha aí na playlist, que tem vários vídeos aqui eu contando histórias e coisas que eu já passei, né, gente, na minha vida, muita coisa. Então, vou trazer uns trechinhos aqui para compartilhar com vocês. E compartilhar é lembrar, e lembrar é bom. Tem pessoas que dizem que não gostam, né, de lembrar do passado. No particular, eu gosto de lembrar do passado, gente, né, porque cada um tem o seu passado, né? Tem gente que teve um passado difícil, muito complicado, né? Mas eu tive um passado muito difícil em questão financeira, né, gente? Muito trabalho, muita luta, mas teve muitos momentos bons em relação a isso, tá bom, gente? Eu sei que cada um tem a sua história, mas essa é uma da minha história, tem o meu passado. Eu gosto de lembrar do meu passado, mesmo em meio às lutas que eu passei, né? Eu sei que tem também passado trágico aí, né? Muitos passados que muita pessoa passou momentos horríveis, né? Muita situação, violência e tudo mais, né? Mas aí é outro caso à parte, né? A gente está falando aqui de momentos, né? Que nos formou o nosso caráter que a gente somos hoje, né? Que muitos pais hoje em dia não querem que os filhos passem pelo que eles passaram, né? Às vezes vêm da roça, trabalharam muito, muita luta, mas, gente, bota na mente. Você hoje é o que é porque você passou por aquelas lutas. Você teve que passar pelas dificuldades, você teve que aprender, você teve que lutar para ser um bom guerreiro. Então, nós temos que deixar os nossos filhos lutar as guerras deles também, passar por um pouquinho, receber um pouquinho de não, receber um pouquinho de sim, né, para controlar, né, para balancear. Então é isso aí, amor. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, de ter esse papo legal comigo, né? Lembrar um pouquinho da minha avó, né? Que já partiu. Ela viajou
Em 2020, gente, né? Ela nos deixou, né? Voltou para casa. Ela já estava com quase 90 anos, né? Foi em paz, né? Deus aguardou, né? Ela já cumpriu a missão dela aqui nessa terra, que é assim com todos nós. Quando a gente cumpre a nossa missão aqui na terra, Papai do Céu nos chama para casa. Então, amores, é isso aí. Um beijo no coração, que Papai do Céu venha abençoar todos vocês com muita saúde e com muito sucesso, tá bom? Tchau, gente, até o próximo vídeo.